Olá, chegando aqui para mais um vídeo do especial Raiva, Perdão e Compaixão, que está fazendo parte dessa travessia da raiva ao perdão, abrindo espaço para compaixão. Hoje a gente vai continuar falando sobre o livro Mulheres que Correm com os Lobos. E aqui a gente vai trabalhar a segunda parte do capítulo 12, que é a demarcação do território, os limites da raiva e do perdão. E eu vou falar um pouquinho então sobre o conto As Árvores Ressecadas, né? Esse é um conto bem curtinho, onde ela fala, né, que tinha um homem que tinha um temperamento muito difícil, já tinha perdido bons amigos, né? E muitas outras coisas, perdido tempo e muitas outras coisas na vida, e ele vai se consultar com um velho sábio, e ele pergunta, né, como vou poder um dia ter controle sobre esse demônio da raiva? E aí, esse velho recomendou que esse homem fosse para um oásis seco, bem longe no deserto, e que ficasse ali sentado entre as árvores ressecadas e ele que puxasse do poço uma água salobra e desse para qualquer pessoa que passasse por ali. E daí ele vai fazendo isso por muitos anos, né? E durante meses a fio ele faz, né? Ele vai fazendo esse trabalho de tirar essa água salobra e entregar para os viajantes que passam por ali, até que um dia aparece um cavaleiro ali e lança um olhar de desprezo para ele, né? Com essa água que ele estava oferecendo, né? E ele zomba dessa água turva e se recusa a beber e se afasta. E nisso, esse homem, né, que estava lá oferecendo água para todo mundo que passava, ele ficou com muita raiva. Ele ficou cego de raiva e ele foi lá e matou esse homem, né, o viajante que passava. E ele, no conto, ela conta que depois, logo depois, né, vem um outro cavaleiro e diz que esse homem que ele tinha matado era um homem que estava indo assassinar o rei, né? E daí, nesse momento, a água que era turva ali no oásis, ela se torna límpida e doce. E com isso, as árvores também, né, voltam a reverdecer, né? E tem uma linda floração. Então, aqui, o que ela fala nessa história, né? A gente não tá falando sobre essa violência, né? Do fato dele ter ido lá, ficado cego de raiva, né? E matado o cavaleiro que estava passando. O que ele fala aqui é sobre a gente analisar, né? Os critérios da nossa raiva, quando que essa raiva é justa e também no momento em que a gente vai utilizar ela, né? E aí, ela vai explicando um pouco sobre esse conto, né? E diz que tem algumas formas, né, para a gente sustentar a nossa raiva, né? Ao invés da gente ficar criticar, 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 ela fala usar a frieza como uma anestesia, ou ainda dizer doces palavras quando no fundo quer punir ou depreciar, né? Impor a própria vontade àqueles que dela dependem ou pode alcançá-los com o término do relacionamento ou do afeto. Ela pode se refriar, né, nos elogios, né, falando de uma mulher quando ela pode ter o mesmo problema, né, de sustentar essa raiva. E ela fala que parte do pressuposto que a pessoa que trata os outros dessa maneira está sofrendo uma agressão violenta dentro da sua própria psique por parte de um demônio que age exatamente da mesma forma com ela. Então, de você não conseguir, né, olhar para essa raiva. E ela diz, né, na psique instintiva, a mulher tem o poder, quando provocada, de se enfurecer com consciência. E isso realmente é algo poderoso. A raiva é um dos meios inatos de que ela dispõe para começar a criar e manter os equilíbrios que lhe são caros, tudo que ela realmente ama. É seu direito e, em certas horas e sob certas circunstâncias, é seu dever moral. Então, ela vai falar sobre a gente usar, né, essa raiva que tem aqui dentro da gente, né? Na parte anterior, ela tinha falado, ela começa falando sobre a raiva legítima, né? Esse conto, As Árvores Ressecadas, faz parte desse item, a raiva legítima. E daí, ela vai falar assim, né? Que como no urso da meia-lua, a iluminação não ocorre durante o ato em si, né? Não é assim, eu arrancar o pelo do urso da meia-lua que tudo se modificou, né? Ela ocorre quando a ilusão é destruída e a pessoa percebe o significado subjacente. Então, ela vai falar aqui também de processos que a gente tem para lidar tanto com essa raiva quanto com o perdão. E aí tem um item que chama descansos,
onde ela vai falar, né, que independente da força dessa raiva, algo tem que acontecer para a gente reconhecer, abençoar, conter e liberar essa raiva, né? E aí ela fala assim, né, que eu gosto muito desse trecho do livro, onde ela fala, né, há uma época na nossa vida, geralmente na metade da vida, em que precisamos tomar uma decisão. Possivelmente a decisão psíquica mais importante para a nossa vida futura, a respeito de nos tornarmos amargas ou não. As mulheres costumam chegar a esse estágio pouco antes ou pouco depois dos 40 anos. Elas estão num ponto em que estão cheias até a raiz dos cabelos, em que para elas chega, em que isso foi a gota d'água, em que estão irritadas a ponto de explodir. Seus sonhos de quando tinham 20 anos podem estar jogados de qualquer jeito. Pode haver corações partidos, casamentos desfeitos, promessas esquecidas, né? E aí ela fala que qualquer pessoa que viva muito acumula lixo. Não tem como a gente evitar. No entanto, ela diz: a mulher que quiser voltar à sua natureza instintiva, em vez de mergulhar numa atitude amarga, ela renascerá revitalizada. E ela fala: nascem ninhadas de lobos todos os anos. Geralmente são os bichinhos de pelagem escura, de olhos ainda fechados, que miam o tempo todo, cobertos de terra e palha, mas de imediato eles estão alerta, brincalhões e amorosos, querendo a proximidade e o carinho. Eles querem brincar, querem crescer. A mulher que volta à mulher selvagem também voltará à vida. Ela vai querer brincar, ela ainda vai querer crescer, mas antes é preciso que haja uma purificação. E aí ela apresenta o conceito dos descansos, né? E ela fala que se você já viajou pelo México, pelo Novo México, sul dos Estados Unidos, você vai ver pequenas cruzes brancas na estrada, né? Que são os descansos, as sepulturas. Aqui, né, no Brasil também a gente encontra ali nas estradas, né? Então é um ponto ali onde alguém morreu, né? Então às vezes tem um ciclista, né? Aqui a gente vê, eu vejo bastante aqui em Florianópolis, é homenagem a alguém que morreu naquele ponto ali da estrada, né? E aí ela fala que é comum que essas cruzes sejam profundamente decoradas com flores e tal. E ela fala, às vezes o descanso não passa de duas varetas ou dois pedaços de cano amarrados com cipó e enfiados no chão. Nos trechos mais pedregosos, a cruz é simplesmente pintada numa grande pedra junto à estrada. Os descansos são símbolos que registram uma morte. Bem ali, exatamente naquele ponto, a jornada de alguém pela vida fora foi interrompida inesperadamente. Foi um acidente de automóvel, ou alguém que vinha andando pela estrada e morreu ali de insolação, ou ainda ali ocorreu uma briga. Alguma coisa aconteceu ali que alterou a vida daquela pessoa e a vida dos outros para sempre, né? Então, algo inesperado, uma morte inesperada. E ela fala: antes de completarem 20 anos, as mulheres já morreram centenas de mortes. Elas iam numa direção ou noutra e foram impedidas de prosseguir. Elas tinham sonhos e esperanças que também foram cortados na raiz. Qualquer uma que não concorde é porque ainda está dormindo. Todas essas mortes podem passar pelo processo dos descansos. E ela fala: criar descanso significa examinar sua vida e marcar os pontos em que ocorreram as pequenas mortes, las muertes chiquitas, e as grandes muertes, las muertes grandotas. E ela fala: gosto de traçar uma linha cronológica da vida da mulher, numa longa faixa de papel branco de açougue, e assinalar com uma cruz ao longo dessa linha, desde sua tenra infância até o presente, os pontos em que morreram aspectos e partes do seu self e da sua vida, né? Então aqui a ideia, a sugestão desse exercício é a gente traçar uma linha cronológica, né, da nossa vida, desde que a gente nasceu até onde a gente está aqui agora, né, e fazer esses pontos, né. E ela fala: assinalamos a ocasião em que se optou por não seguir por uma determinada estrada, caminhos que foram obstruídos, emboscadas, traições e mortes. Desenhe uma pequena cruz na linha cronológica nos pontos que deveriam ter sido pranteados ou que ainda precisam sê-los. Então ela põe ali, né? Ela faz esse desenho, coloca uma pequena cruz nesses lugares onde às vezes a gente não chorou por aquela morte. Às vezes é um caminho, então às vezes é uma mudança de cidade, uma mudança de emprego, né? Mas que a gente ainda não chorou por aquilo, a gente ainda não vivenciou esse luto dessa morte, né?
E ela fala: também escreva o esquecido naqueles pontos que a mulher pressente, mas que ainda não vieram à tona, né? Então, às vezes, tipo, deixa passar aquilo ali, né? Não tem tanta importância. E também escreva o perdoado acima dos fatos de que a mulher já praticamente se liberou. Então, nos pontos em que você já, né, passou aquilo ali, não te afeta mais, então ela escreve esse perdoado. E ela fala: recomendo que você faça descansos, que se sente com uma linha cronológica de sua vida e diga: onde estão as cruzes? Onde estão os pontos que devem ser lembrados, que devem ser abençoados? Em todos eles há significados que você trouxe até a sua vida atual. Eles precisam ser lembrados, mas ao mesmo tempo precisam ser esquecidos. Leva tempo e exige paciência. E ela fala, né? Seja boa para si mesma e crie descansos, sepulturas para aqueles seus aspectos que estavam a caminho de algum lugar, mas que nunca chegaram. Descansos assinalam os locais das mortes, os tempos sombrios, mas eles também são cartas de amor ao seu sofrimento. Eles são transformadores. Há muitas vantagens em prender certas coisas à terra para que elas não saiam nos perseguindo. Há muitas vantagens em sepultá-las. Então, esse é o exercício do descanso, é bem interessante fazer esse exercício. E depois ela vai para o item, o instinto ferido e a raiva, onde eu destaco aqui, né? Negar a raiva e a dor não funciona. E ela fala que danos, né, ao instinto, elas tornam difíceis notar essas invasões e perceber a própria raiva a tempo, né? A resposta ela sai atrasada ou ela sai deslocada. Então, às vezes, por um excesso da gente querer ser agradável e racionalizar, a gente passa por cima disso, né? E ela fala: a cura pede para restaurar os limites claros e praticar respostas firmes e, quando possível, generosas, alinhando a percepção, a compaixão e a força. E ela fala: o objetivo é a gente agir na hora certa, evitando essa emboscada interna que nos captura, né? Entre a gente conter aquele evento dentro da gente, ter essa dor antiga e essa defesa psicológica, né? E ela diz assim: a reação correta contém percepção acrescida de quantidades adequadas de compaixão e de força. O instinto prejudicado deve ser restaurado através da aplicação e imposição de limites definidos, de práticas de respostas firmes e, quando possível, generosas, mas mesmo assim sólidas. Então, esse capítulo está falando sobre isso, né? A demarcação do território, os limites da raiva e do perdão. Então, a gente também impor esses limites, né? Depois ela fala sobre a raiva, a fúria coletiva, onde ela diz que existem dores e raivas que são naturais e saudáveis, coisas do grupo, né? E que, se canalizadas, elas vão gerar apoio mútuo, diálogo, responsabilização e avanços sociais e culturais. E ela fala: assim como a raiva pessoal, essa fúria coletiva ela é uma mestra, quando é consultada com lucidez para a gente ter usos práticos e criativos, não para ficar com uma estagnação ressentida, né? E ela diz que o instinto saudável reage, né, a um desrespeito e ameaça e pode mover uma transformação compartilhada. Então ela fala: em termos psíquicos, é saudável que as mulheres sintam essa raiva. É saudável que elas usem essa raiva da injustiça para inverter formas de fazer surgir mudanças úteis. Já não é psicologicamente saudável que elas neutralizem essa raiva de modo a não mais senti-la, portanto, não mais pressionar pela evolução e pela mudança. Então, aqui ela está falando sobre esses processos coletivos, onde existe essa raiva para mudar situações, né, que estão ocorrendo dentro de uma determinada sociedade, dentro de uma determinada cultura. E aí ela fala a prisão da raiva antiga, né? E ela diz, né, que para quem passou bastante tempo elaborando algum trauma, quer ele tenha sido provocado por crueldade, negligência, falta de respeito, falta de responsabilidade, arrogância ou ignorância de alguém, quer por obra do destino, um dia chega a hora de perdoar, a fim de liberar a psique para que ela volte a um estado normal de calma e paz, né? E ela fala: a raiva constante é um fogo que queima a sua própria energia vital. Então, aqui nesse momento, ela vai falar como que a gente vai fazer para perdoar. Só que ela diz, né? Após algum tempo, ela arde incessantemente, polui nossas ideias com sua fumaça negra e prejudica outras formas de visão e de percepção.
Por isso, a limpeza da fúria residual precisa se tornar um ritual de higiene periódica, um ritual que nos libera, pois carregar a raiva antiga além do ponto de sua utilidade equivale a carregar uma ansiedade constante, mesmo que inconsciente. Então, aqui ela vai falar que também não é uma vez só, né, que a gente vai perdoar, é um processo constante, um ritual de higiene periódica que ela sugere. E ela fala assim, ó. Às vezes as pessoas se confundem e pensam que estar presa a uma raiva ultrapassada significa queixas e enfurecimentos, acessos de raiva e de atirar coisas. Na maioria dos casos, não é assim que funciona. Estar presa significa estar cansado o tempo todo, ter uma grossa camada de cinismo, destruir a esperança, frustrar o novo promissor, significa ter medo de perder antes de abrir a boca, significa chegar ao ponto de ebulição por dentro, deixando de transparecer ou não. Significa amargos silêncios defensivos, significa sentir-se desamparada. Existe, porém, uma saída, e é através do perdão. E ela diz: ora, através do perdão, você dirá num tom de repúdio, qualquer coisa menos isso. No fundo, você sabe que um dia tudo se resumirá a isso. Pode ser que isso só chegue no seu leito de morte, mas chegará. Pense no seguinte: muitas pessoas têm dificuldades com o perdão porque eles ensinaram que ele é um ato único a ser concluído de uma vez. Isso não é correto. O perdão tem muitas camadas, muitas estações. Na nossa cultura, existe a ideia de que o perdão é absoluto, tudo ou nada. Também nos ensinam que perdoar significa fechar os olhos, agir como se algo não tivesse ocorrido. Isso também não é verdade. A mulher que conseguir atingir 95% de perdão de alguém ou de algum acontecimento trágico e danoso está praticamente qualificada para a beatificação, se não para a santidade. Se ela sentir uns 75% de perdão e 25% de não sei se um dia vou conseguir perdoar totalmente e nem sei se quero isso, estará mais próxima do real. No entanto, 60% de perdão acompanhados de 40% de não sei, não tenho certeza e ainda estou pensando nisso, já são uma atitude decididamente satisfatória. Um nível de perdão de 50% ou menos pode ser considerado como esforço em andamento. Menos de 10%, ou você está apenas começando ou ainda não está se esforçando. Então, eu acho que essa parte é muito importante, né? De que o perdão não é absoluto, não é tudo ou nada. E não é também uma única vez. Ah, tá, agora eu já perdoei. Não, ele é feito de camadas, né? E aqui ela vai dar alguns passos, né? Ela fala: o aspecto importante do perdão consiste em começar e persistir. A conclusão do processo é trabalho para toda a vida. Então a gente não vai acabar aqui, e isso eu falo também para o pessoal que está me acompanhando na travessia da raiva ao perdão. A gente não vai fazer essa travessia uma única vez. Aqui, o que eu decidi fazer foi guiar a gente por essa estrada, dando ferramentas. Que ferramentas que a gente tem para poder olhar para isso, para poder reconhecer essa raiva, para poder dar limite para essa raiva, para poder começar a pensar nesse perdão. E muitas vezes, isso aqui não é o que está falando no livro, mas isso é um adendo meu, né? Muitas vezes o que eu vejo nos meus atendimentos, nas consultas que eu faço, né, dentro da aromaterapia, do jogo do Mahalila, é que falta muito também o auto-perdão. Como eu vejo as mulheres se criticando, se punindo pelo que fizeram, às vezes por ações que tiveram no passado, sabe? Então isso é uma crueldade muito grande com a gente. Então olhar para isso também, olhar para isso com esse olhar também do auto-perdão é muito importante. E ela fala assim: a sensibilidade e a vitalidade intensa nem sempre permitem que injustiças sejam ignoradas com facilidade. E ela diz: examinemos os 4 níveis de perdão que venho usando no meu trabalho com pessoas traumatizadas ao longo dos anos. Cada nível tem algumas camadas. Pode-se lidar com eles em qualquer ordem e pelo tempo que se deseje, mas a seguir eles estão relacionados na ordem que sugiro a minhas clientes, né? Então ela vai falar quais são esses 4 estágios do perdão. Primeiro, deixar passar, deixar a questão em paz. O segundo, controlar-se, renunciar à punição. O terceiro, esquecer, afastar da memória, recusar-se a repisar. E o quarto, perdoar o abandono da dívida, né? Então, nesse primeiro, esse deixar passar, deixar essa questão em paz,
A ideia central é como se a gente desse férias conscientes, né, para esse tema, para evitar a exaustão, né, para a gente poder recuperar as forças por outras vias, né, tirar o assunto do primeiro plano por um tempo definido, né. Não é negar e varrer e jogar para baixo do tapete, mas é praticar esse desligar-se com um propósito, né, nutrindo-se com atividades que fortalecem para você poder voltar mais inteira a esse processo depois, né. Então essa é a primeira, deixa passar. Deixa baixar a poeira, sabe? Deixa decantar, porque às vezes está muito naquele fervor, né? O segundo passo é o controlar-se, renunciar à punição, né? E ele diz assim, que a ideia é a gente se abster de punir em grande ou pequena escala, né? Inclusive nos nossos pensamentos, que quantas vezes a gente se pune em pensamento, né? Canalizando essa emoção e criando um prazo para observar os efeitos sem a gente reagir nesse automático, né? Então ele fala que essa contenção vai concentrar a questão, vai preservar a integridade da ação e vai treinar a nossa paciência e generosidade, né? Enquanto a gente tem, enquanto essa vigilância protetora se mantém ativa. Então ele fala, ela pretende aqui conferir um prazo à situação para ver como isso ajuda, né? Então ter paciência, resistir, canalizar a emoção, esses são medicamentos poderosos, né? Controlar-se é praticar a generosidade, permitindo assim que a grande natureza compassiva participe das questões que anteriormente geravam emoções que iam desde a ínfima irritação até a fúria. Depois, o terceiro passo é esquecer, afastar da memória, recusar-se a repisar. E aqui a ideia central é a gente praticar esse esquecimento consciente, ou seja, parar de convocar esse material inflamável, né, de reviver essas lembranças que reacendem essa nossa dor, permitindo então que esse tema ele vai mais lá para o fundo do palco, não ficar tão ali em cena, né? Não é apagar a memória dos fatos, né? Não é esse enterrar as cargas emocionais ligadas a elas, mas a ideia é a gente abrir espaço para novas paisagens e novas experiências poderem ocupar a nossa mente, né? Então, afastar um pouquinho, né? Isso que ela fala, recusar, repisar, né? Pisar novamente, né? Como se a gente ficasse ali remoendo, né? Então, esse é o terceiro passo, esse esquecer. E fala, é isso, né? Praticamos esquecimento consciente quando nos recusamos a invocar o material inflamável, quando nos recusamos a mergulhar em recordações. Esse tipo de esquecimento não apaga a memória, simplesmente enterra as emoções que cercavam a memória. Então a gente não vai apagar, a gente vai enterrar, né? E o perdoar, que é o abandono da dívida. Então aqui a ideia central é uma decisão criativa e consciente da gente deixar de abrigar um ressentimento e desistir dessa retaliação, né? No próprio tempo e no nosso formato. Então, a gente que pode ser parcial, condicional ou total. É, como a gente já tinha falado, né? Dessas porcentagens ali do perdão, né? Então, assim, a ideia é que é soltar essa frieza, a exclusão, escolher um rito de fechamento, né? Medir mais pela liberdade interna do que pela reparação externa, né, obrigatória, de que eu tenho que reparar isso, mas não, eu me sinto livre internamente, tipo, tá, beleza, eu perdoei isso, né? Fala aqui, é você quem decide quando perdoar e o ritual a ser usado para assinalar esse evento. É você quem resolve qual é a dívida que você agora afirma não precisar mais pagar. Algumas pessoas optam pelo perdão total, liberando a pessoa de qualquer tipo de reparação para sempre. Outras preferem interromper a reparação no meio, abandonando a dívida, alegando que o que está feito e que a compensação já é suficiente. Outro tipo de perdão consiste em isentar a pessoa sem que ela tenha feito qualquer reparação emocional ou de outra natureza. E aí, mais lá para o final, ela fala assim: é melhor para a psique da alma restringir ao máximo o tempo de exposição às pessoas que são difíceis para você do que agir como um robô insensível. O perdão é um ato de criação. Você pode escolher entre muitas formas de proceder. Você pode perdoar por enquanto, perdoar até que, perdoar até a próxima vez, perdoar, mas não dar outra chance. Começa tudo de novo se acontecer outro incidente. Você pode dar só mais uma chance, dar mais algumas chances, dar muitas chances, dar chances só a si. Você pode perdoar uma ofensa em parte, pela metade ou totalmente. Você pode imaginar um perdão abrangente. Você decide. Como a mulher sabe que perdoou, isso é interessante, né? Quais são os sinais desse perdão, né?
Você passa a sentir tristeza a respeito da circunstância em vez de raiva. Você passa a sentir pena da pessoa em vez de irritação. Você passa a não se lembrar de mais nada a dizer a respeito daquilo tudo. Você compreende o sofrimento que provocou a ofensa. Você prefere se manter fora daquele meio. Você não espera por nada. Você não quer nada. Não há no seu tornozelo nenhuma armadilha de laço que se estende desde lá longe até aqui. Você está livre para ir e vir. Pode ser que tudo não tenha acabado em viveram felizes para sempre, mas, sem a menor dúvida, existe de hoje em diante um novo era uma vez à sua espera. Então, aqui a gente finaliza esse capítulo 12 do livro Mulheres que Correm com os Lobos, que falou sobre a raiva e o perdão, essa delimitação dos limites. Então, aqui, com exercícios para ser feito, com essas etapas para a gente olhar também para elas, né, para ver que, e também para a gente pensar. Para cada uma dessas situações, o que que a gente quer fazer? Será que eu quero perdoar totalmente? Será que eu consigo? Será que eu tô pronta? Né? Mas o que não pode é a gente deixar essa raiva inflamada aqui dentro da gente, porque isso nos corrói, isso, né, nos mata por dentro. Então a ideia é que a gente possa canalizar isso para transformar, para transmutar, para sair então dessa raiva e ir para o perdão, como eu disse, abrindo um espaço para compaixão e às vezes abrindo espaço para autocompaixão, para eu poder ver até onde que eu dou conta, o que que eu dou conta de fazer agora, nesse momento, né? Então, eu vou deixar aqui também uma recomendação de uma oração que eu gosto muito, que é a oração Kahuna do Perdão. Eu gravei ela em áudio e eu gosto de fazer essa oração, até para o pessoal que está fazendo a travessia, eu recomendei, né, que a gente fizesse durante esses 21 dias essa oração, porque para mim ela faz muito sentido. Ela fala muito sobre a gente se perdoar, a gente perdoar as pessoas que nos magoaram, a gente perdoar, pedir perdão, né, para as pessoas que a gente magoou, consciente ou inconscientemente. Então eu acho essa oração super completa. Eu gosto bastante dela e eu tenho feito aqui ao longo dessa travessia, todos os dias eu tenho ouvido esse áudio. Eu acho que ajuda a gente a ter essa intenção, né, de ir em direção a esse perdão e transmutar essa raiva. Então, se você gostou desse vídeo, te convido a curtir, te convido a compartilhar com alguém que possa fazer sentido, né? E a gente vai ter mais um vídeo aqui nesse nosso especial, vai ser um vídeo bônus, mas calma lá, por enquanto ainda tem bastante material aqui, pode olhar tudo isso que a gente já fez, eu já fiz, né? Todo o livro da raiva, né? O vulcão que nos habita, e é bom a gente poder falar sobre esse assunto, né? Conversar com isso também com outras pessoas, para a gente poder olhar mais para esse assunto que às vezes é tão pouco falado, né? Muitas vezes até eu ouço as pessoas falando: não, não, eu não sinto raiva. Se você não sente raiva, tem alguma coisa aí, talvez precise ser olhada, né? Talvez você não está sabendo identificar o que que é essa raiva, né? A raiva tem aqui, até o vídeo que eu fiz aqui, né? Que são das cartas Mahalila. Lá ele fala, né? Às vezes a raiva ela é uma frustração, uma vontade de que as coisas aconteçam do nosso jeito, não acontecem, né? Então, sempre bom a gente dar uma olhadinha sobre isso. Então é isso. Agradeço aqui pela tua atenção e até o nosso próximo vídeo.